Bom dia, eu sou o professor Henrique Litai, aqui do curso Lógica, tá? Vamos trabalhar agora. Princípio da conservação de energia. Lei de Joule para gases perfeitos. O primeiro tópico que nós vamos estudar será energia interna de um gás. A lei de Joule, particularmente. Quando você tem um determinado recipiente, deixa eu tentar desenhar aqui. Eu vou colocar um pequeno êmbolo aqui dentro. A princípio, bom dia, querida. A princípio, é como se nós tivéssemos aqui dentro, meninos, moléculas de um gás qualquer. E esse gás está a uma dada pressão e a uma dada temperatura. Quando você aplica uma força F aqui dentro do gás, o que ocorre? Desculpa, rapidinho. Deixa eu só explicar, só um detalhe, tá? Então, quando você tem esse tipo de cálculo, a gente vai estudar agora, nessa aula, aqui, princípio de conservação de energia, lei de Joule para gases perfeitos. Esse é o objetivo da nossa aula. Essa é a nossa aula. A primeira parte aqui nós vamos estudar o que é energia interna, que é a lei de Joule. Isso aqui é a continuação de trabalho de energia. Espero que tenham visto a aula detalhadamente. Então, imaginemos um recipiente. Esse recipiente ele tem um êmbolo, e dentro desse recipiente eu tenho as moléculas de gás aqui dentro dele. Quando você aciona uma força F aqui dentro desse recipiente, a pressão ela aumenta, claro. Naturalmente, o número de moléculas ela continua sendo constante. O que acontece com as moléculas aqui? Resumidamente, por ter um espaço menor para elas se movimentarem, elas aumentarão a velocidade, aumentarão a energia, aumentarão a sua velocidade se movimentando aqui dentro do recipiente. Como vocês podem ver aqui nesse pequeno vídeo, observe que nesse vídeo aqui, vocês estão vendo aqui esse vídeo aqui embaixo? Legal, né? Como vocês podem ver nesse pequeno vídeo, quando você aumenta a pressão sobre um gás, as moléculas, a princípio, elas estão, no ponto inicial, elas estão com uma velocidade e elas estão com uma dada energia. Quando você aumenta a pressão sobre essas moléculas, porque pressão é força aplicada por uma área, elas ficarão no espaço confinado, ficarão no espaço menor. E, portanto, elas vão se mover com mais rapidez. A essa situação, damos o nome de deixa eu apagar aqui. A essa situação, damos o nome de energia interna de um gás. Se nós fizéssemos um gráfico, observem aqui. Se nós fizéssemos um gráfico de temperatura pela energia, o que acontece? Ela aumenta com o passar do tempo. Isso aqui é a temperatura. Isso aqui é a energia que existe dentro de um gás. Tanto que quando nós fizermos essa relação, a gente diz que a princípio o gás está onde, por exemplo, digamos que o gás está numa temperatura A e uma energia A. E depois ele chega a uma nova temperatura, uma temperatura B e uma energia B. É por isso que nós falamos que a variação de energia de um gás, o ΔU de um gás, é dado pelo que nós chamamos de lei de Joule para gases. As motocicletas têm quase 120 anos, vocês sabiam? São 120 anos de desenvolvimento tecnológico. De tal forma que as motocicletas, quando vêm de fábrica, inclusive, elas vêm até com uma peça dentro delas que diminui quase 90% do barulho do motor. Você entendeu? Tudo isso são 120 anos de desenvolvimento tecnológico. Na verdade, as mais modernas, mais chiques mesmo, praticamente não tem barulho. Aí vem Joãozinho e tira essa peça para andar aqui na Rua Pará. Você entendeu? Continuando aqui. Então, essa variação de energia interna vai ser o quê? Energia final menos
Energia inicial, concorda comigo? Desculpa, deixa eu colocar aqui. Vamos chamar de U, né, que a gente chama de ΔU. Energia inicial. O que é essa energia? Olha, a lei de Joule para energia diz o seguinte, que a energia de um gás é 3 sobre 2 NR, temperatura, multiplicado pela temperatura. Então, essa variação de energia interna vai ser igual a quê? A energia de B, do ponto B, é claro que é quanto? 3 meios de NR, temperatura de B, menos 3 meios NR, temperatura de A. Arrumando isso daqui, a variação de energia interna de um gás no estado, quando ele muda de um ponto A para um ponto B, isso aqui é uma transformação, mais uma vez, que a gente estava estudando 1000 vezes, né? É igual a 3 meios de NR multiplicado por delta θ. Onde esse delta θ significa o que mesmo, meninas? Nós já estudamos? Variação de temperatura. Naturalmente, como já falamos várias vezes, essa variação de temperatura é dada em Kelvin. Ficou claro? Então, dito isso daqui, nós podemos explicar um conceito bem interessante. Observem aqui. Tá, mas o que significa isso aqui? Nós verificamos isso, que a variação de energia interna, essa aqui é a fórmula importantíssima, né? Vai ser igual a 3 meios de NR multiplicado por delta θ. Mais uma vez, isso relacionando a uma transformação gasosa, conforme nós já havíamos falado anteriormente. Mas quais são as situações que podem ocorrer? Vamos lá. Bom, a primeira situação é quando a temperatura 2 for maior do que a temperatura 1. Nesse caso, a variação de temperatura vai ser o quê? Maior do que zero. E se a variação de temperatura é maior do que zero, significa que a variação de energia interna também tem que ser o quê? Maior do que zero. Consequentemente, a energia interna, o que acontece de um gás? Ela aumenta. O aluno que está vendo essa aula, meu querido aluno, preste bem atenção. Eu estou falando de uma panela de pressão. Que tu colocou feijão lá dentro, começou a esquentar. É isso que eu estou falando. E eu estou perguntando o que acontece com a energia das moléculas que estão lá dentro. Tome cuidado. Quando você faz uma transformação gasosa, você pega uma quantidade de gás, você esquenta esse gás, você resfria esse gás, você pressiona esse gás, você comprime esse gás, você faz várias transformações dentro de um gás. Dentro de uma quantidade limitada de matéria, que não muda com o passar do tempo, uma coisa óbvia, tá bom? Segunda parte agora. A temperatura 2 é menor que a temperatura 1. A temperatura final é menor que a temperatura inicial. O que significa isso? Que a variação de temperatura ela vai ser o quê? Menor do que zero. E se a variação vai ser menor do que zero, significa que a variação da energia interna ela também é menor do que zero. Lembre-se da fórmula. Variação de energia interna de um gás é igual a 3 meios de NR multiplicado por delta θ, que é delta T, que é a variação de temperatura. Nesse caso específico aqui, o que acontece com a energia interna? Ela aumenta ou diminui? Ela diminui. Em termos bem grosseiros, nós dizemos que as moléculas elas ficam mais lentas com o passar do tempo. Ficou claro? E finalmente, a temperatura 2 é igual à temperatura 1. Significa que a variação de temperatura vai ter que ser o quê? Igual a zero. Portanto, a variação de energia interna ela é nula. E, portanto, isso aqui não varia. Um pequeno detalhe, vocês devem anotar, né? Quando tem uma temperatura 1 igual a temperatura 2, o que significa isso? Significa que eu tenho uma transformação isotérmica. E é por isso que quando você tem uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante, significa que não há variação da energia interna de um gás. Dito isso, nós podemos aprender um detalhe muito interessante aqui. Observe.